Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda em oração nos recomendemos aos cuidados de São José e à intercessão materna da Virgem Maria. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos São José, sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre pelos séculos sem fim. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde também para você que nos acompanha através do sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria chegar até você através deste encontro abençoado, acampamento de oração, Canção Nova Sertaneja. Um acampamento direcionado ao povo de Deus, ao povo do campo, a um povo trabalhador, a um povo que também sabe depender das mãos de Deus. Portanto, que alegria poder estarmos juntos. Amados irmãos, convido você a abrir consigo a palavra de Deus no Salmo 134. Salmo 134, versículos de 1 a 3, é um dos menores salmos da palavra de Deus, mas que tem um grande ensinamento para cada um de nós. Salmo, capítulo 134, versículo de 1 a 3, eu convido você a acompanhar com atenção. Vinde, bendizei o Senhor, vós todos servos do Senhor, vós que durante as noites de serviço na casa do Senhor, levantai as mãos para bendizer o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor que fez o céu e a terra. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus, amados irmãos, porque por meio da palavra de Deus, Deus nos fala nesta hora. Amados irmãos, a palavra de Deus está nos convidando ao louvor. A palavra de Deus, por meio deste salmo que nós acabamos de ouvir, nos convida a exemplo daquilo que fazia os sacerdotes, porque o contexto desta palavra que nós acabamos de ouvir é justamente desta realidade. O salmista está nos convidando: vinde, bendizei o Senhor, vós todos, os servos do Senhor, vós que durante as noites estáis a serviço na casa do Senhor, levantai as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. O contexto deste salmo, amados irmãos, é justamente o salmista convocando os sacerdotes que se viam no templo de Deus ao louvor, à oração, a bendizer a Deus, a dar graças a Deus por todas as circunstâncias, assim como nos ensina a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, quando diz: viveis sempre contentes, orai sem cessar, e em todas as circunstâncias dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus a nosso respeito. Da mesma forma, amados irmãos, povo de Deus, Deus nos convida a esta experiência de estar na casa de Deus, a estar no templo do Senhor com um coração agradecido. E quando nós olhamos para os salmos falam justamente desta realidade. O livro dos Salmos, amados irmãos, sempre foram uma riqueza espiritual muito grande para o povo de Deus, porque eles nos transmitem ensinamentos de vida, reflexões profundas e verdadeiras experiências de oração. E vejam, amados irmãos, conhecer o livro dos Salmos, portanto, é perceber que ele não é apenas um livro de orações, mas ele é também um rico tesouro, onde nós aprendemos, onde nós reconhecemos, onde nós resgatamos as experiências do povo de Israel, do povo de Deus, e a partir destas experiências que nós conhecemos por meio da leitura, da oração e da meditação do Salmo, nós temos a oportunidade de reassumir o compromisso que nós fizemos com Deus. E mais ainda, para além desta realidade, amados irmãos, quando nós
nós rezamos com a palavra de Deus, quando nós ouvimos a proclamação da palavra de Deus, quando a palavra de Deus é proclamada no meio da assembleia, é proclamada no meio do povo, ela nos dá as graças necessárias para que, mesmo em meio às provações, às dificuldades, as adversidades que nós enfrentamos na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano das nossas realidades, Deus nos dá por meio da palavra as graças necessárias para seguirmos adiante e superar aquilo que são limites para nós, confiando em Deus. E é esta experiência que Deus nos convida neste acampamento de oração Canção Nova Sertaneja. Amados irmãos, para bem compreendermos aquilo que Deus quer nos falar por meio desta palavra, eu começo explicando o contexto histórico desta palavra, deste Salmo 134 que nós tivemos a oportunidade de ouvir. O salmo que nós acabamos de ouvir é um salmo de subida ou um salmo de peregrinação. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é, Natal, um salmo de subida ou um salmo de peregrinação? Os salmos, eles podem ser classificados em diversas categorias, a depender do contexto literário que é trabalhado em cada salmo. E você sabe, o saltério é composto por 150 salmos, e a depender do gênero literário e da mensagem que ele transmite, este salmo ele pode ser classificado como um salmo de louvor, um salmo de ação de graças a Deus, ele pode ser um salmo de adoração, ele pode ser um salmo de lamentação, ele pode ser um salmo real, porque ele fala da realeza de Deus na vida do seu povo, do povo de Deus. Ele pode ser um salmo sapiencial, ou seja, ele nos revela a sabedoria de Deus e o desígnio de Deus, o desejo de Deus ao nosso respeito, ao respeito do seu povo. O salmo ele pode ser classificado ainda como um salmo de súplica, aquele a qual nós erguemos a nossa mão a Deus, suplicando as graças que nos são necessárias. Ele pode ser um salmo penitencial, como o salmo de Davi que pecou diante de Deus, ele se humilhou, e o salmo 50 ou 51 fala dessa realidade. Depois de reconhecer a miséria do seu pecado, Davi orou a Deus, clamando misericórdia, pedindo: Senhor, tem piedade de mim. E ele diz: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. Davi reconheceu o seu pecado e, portanto, ele compôs este salmo de Davi, este maravilhoso salmo de penitência. Mas eles também podem ser, amados irmãos, salmos de subidas ou salmo de peregrinação, como o salmo que nós acabamos de ouvir. Para além desta realidade, do ponto de vista histórico, os salmos de subida ou salmos de peregrinação, ele tem o foco principal na peregrinação que o povo de Israel fazia. Em pelo menos 3 grandes ocasiões durante o ano, o povo de Israel, o povo de Judeu subia, por isso que é um salmo de subida. Eles subiam para Jerusalém. Jerusalém está na Terra Santa, situada geograficamente no Monte Sião, num lugar elevado. E todas as pessoas que estavam ali no Israel, em Judá, em Jerusalém, em Cafarnaum, em toda a Decápolo, em todos aqueles lugares, eles peregrinavam subindo ao templo. E em pelo menos 3 ocasiões, ou grandes ocasiões, o povo judeu subia, peregrinava ao templo. Para quê? Para louvar, para bendizer, para agradecer a Deus os grandes feitos em suas vidas. E neste contexto, então, este salmo que nós acabamos de ouvir, amados irmãos, era utilizado pelo povo judeu após o exílio. O Elias falava na parte da manhã da sua pregação que, por causa da infidelidade do povo de Deus, eles foram exilados, primeiramente na Babilônia e posteriormente na Pérsia. Então, depois que o povo foi liberto do cativeiro, eles cantavam estes salmos que compõem um conjunto de 15 salmos, dentre o Salmo 120 até o Salmo 134, portanto este é o último salmo de subida,
para falar desta realidade, de um povo que subia ao templo, de um povo que peregrinava ao templo, para bendizer, para agradecer a Deus os benefícios realizados em seu favor. E é por isso que o Salmo, ele vai dizer justamente desta realidade: levantai as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, de Sião, te abençoe o Senhor que fez o céu e a terra. Portanto, amados irmãos, ainda num contexto histórico daquilo que era a realidade deste povo, conforme eu dizia, o povo judeu havia se afastado de Deus, o povo judeu havia se afastado do caminho, o povo judeu havia se afastado dos mandamentos de Deus, e por isso acabou caindo em idolatria. E como consequência da sua rebeldia, como consequência do não dar ouvidos à voz de Deus, mas deixar-se guiar por outros deuses, o povo de Israel, o povo de judeu, foi levado ao cativeiro. Gente, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, com seu poderoso exército, ele irrompeu contra o povo de Deus, ele marchou contra o povo de Israel, e como ele tinha um exército maior, um exército numeroso, um exército poderoso, então ele arrasou Israel, ele destruiu Israel, destruiu as casas, destruiu as moradias e destruiu o templo do Senhor. E depois de ter feito este arraso, essa destruição no meio do povo de Israel, o que ele fez? Levou os israelitas, levou o povo judeu em cativeiro para a Babilônia. E vejam, em meio a tudo isso, o que aconteceu. Parece que a gente fala, do jeito que está, pior não fica, e às vezes pode ficar pior. E aconteceu. Depois que o povo judeu foi levado para Babilônia como escravo, deportado, depois de ter a sua terra arrasada, de ter Jerusalém destruída, de ter o templo destruído, de ter sido levado ao cativeiro como escravo, então um outro exército maior do que o da Babilônia irrompeu contra o exército babilônico e levou o povo para a Pérsia. Quem foi que fez isso? Ciro. E aqui está o que é mais bonito. Paulinho, na sua pregação, falando com o tio Geraldo, da luta contra o câncer, ele trouxe testemunhos de momentos que ele rezou com a oração do terço para fazer uma cavalgada lá no Pernambuco. Numa quinta-feira ele pregou aqui falando de uma pessoa, um amigo seu que estava perto de suicidar-se, e alguém pediu: Paulinho, corre aqui, socorre, ajuda aqui. E Paulinho chegou lá e ele falou que nessas horas é difícil, a gente nem sabe o que dizer, mas o fato é que ele acompanhou aquela pessoa e depois aquela pessoa havia desistido do suicídio. Passado algum tempo, aquela pessoa perguntou para o Paulo de novo: Paulo, o que você fez? O que você rezou? Porque eu não consegui suicidar e desistir daquela ideia na minha vida. E Paulo falou assim: eu rezei o terço. Por que eu estou falando isso, amados irmãos? Porque quando o povo de Israel foi levado em cativeiro para a Pérsia, 2 homens de Deus rezaram a Deus. Um deles foi Neemias. Neemias, ele disse assim: Senhor, nós agimos mal contra Ti, nós não observamos os Teus mandamentos. Senhor, perdoa a nossa culpa. Senhor, perdoa as nossas faltas. Olha o que as nossas infidelidades fizeram conosco. Olha, nós tínhamos dignidade na nossa terra, nós tínhamos a bênção, nós tínhamos a prosperidade, e agora nós estamos aqui como exilados, nós estamos aqui como os escravos. Então, Neemias rezou: Senhor, tem piedade, porque nós agimos mal contra Ti, nós não observamos o Teu mandamento, e por isso nós estamos nesta condição. Então um outro homem, chamado Esdras,
E se na pregação do Elias, Deus falou por meio do profeta Isaías, Isaías 41:13, não temas, meu filho, porque eu estou contigo. Eu, o Senhor, te sustento, eu te tomo pela mão, eu te levanto. Se o Senhor falou pela pregação do Paulinho e do nosso irmão Geraldo, ei, dobrai os vossos joelhos cansados, firmai as vossas mãos vacilantes. E aí Paulinho trouxe uma série de testemunhos que, por meio da oração, aquelas circunstâncias foram mudadas pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, porque houvesse, ou porque houve quem clamasse a Deus. Aquelas histórias foram mudadas também com o povo de Israel. Não foi diferente, amados irmãos, porque na hora que o povo de Israel estava na pior das piores situações, no terceiro exílio, porque o primeiro exílio do povo de Israel foi o cativeiro do Egito, o segundo cativeiro do povo de Israel, o segundo exílio foi na Babilônia e o terceiro foi na Pérsia. Só que por causa da oração destes dois homens, e mais ainda, presta atenção porque eu não falei o que Esdras falou. Esdras então bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantando as mãos. Façam assim comigo, levante as mãos. Só que Esdras, ele não levantou a mão assim como a gente faz, ou eu aqui, ou para dar tchauzinho, não. Esdras levantou a mão assim, ó, clamando ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ao bendizer o nome de Deus Todo-Poderoso, todo o povo de Israel, junto com o sacerdote Esdras, amados irmãos, vai dizer a palavra de Deus no livro de Esdras, no capítulo 8, no versículo 6, Neemias capítulo 8, versículo 6, está escrito essa narrativa que eu estou fazendo. Na hora que o sacerdote Esdras levantou a mão para o alto e bendisse ao Senhor Deus Todo-Poderoso, também o povo de Israel levantou as suas mãos e disseram amém, amém, amém. E aqui está o que é mais bonito, meu irmão. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia improvável, aquilo que parecia inacreditável aos olhos humanos aconteceu, porque depois do favor de Esdras e Neemias, que invocaram o nome de Deus, bendizendo a Deus e também pedindo o favor do rei da Pérsia, então o rei Ciro promulgou um decreto declarando que todo e qualquer israelense que quisesse voltar para Jerusalém, que quisesse voltar para Israel, pudessem fazer o caminho de volta, pudessem reconstruir as suas casas e pudessem reconstruir os seus templos. É por esta razão que nós cantamos, rezamos este salmo que acabamos de ouvir. Levantai as vossas mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. E foi isso que a partir de Esdras o povo fez. Eles marcharam de volta para Israel, deixaram a Pérsia, reconstruíram as suas casas, reconstruíram as suas vidas, porque, amados irmãos, Israel se tornou uma terra arrasada. Israel foi destruída, e não foi destruída por causa de Deus, mas por causa da infidelidade do povo de Deus, por causa do afastamento, por causa do virar as costas para Deus. Somente que quando aquele povo foi alcançado pelo clamor de Neemias e de Esdras, eles tiveram um decreto de Ciro que permitiram voltar, e além de voltar, reconstruir suas vidas, mas não somente as suas vidas, como também o templo. E é por isso que o povo de Deus, o povo de Israel, subia ao templo, peregrinava ao templo, para louvar, para bendizer, para agradecer a Deus que tinha agido em seu favor. Aquele povo que estavam vivendo, amados irmãos, numa idolatria de outros deuses, mas eu trago para um contexto, talvez você não adore outro Deus estranho, mas talvez o teu trabalho se tornou o teu Deus, você adora o teu trabalho,
Talvez a tua profissão esteja acima de todo mundo e você adore a tua profissão. Talvez seja o pecado. Tem gente que adora a bebida. Tem gente que é escravo da bebida e então se torna um idólatra da bebida que não sabe viver sem culto à bendita bebida. Para outros, amados irmãos, a idolatria é o sexo. Se tornou escravo do sexo, é vivendo o adultério, é vivendo a pornografia, é vivendo a masturbação. Eu não sei quais são as realidades, talvez a qual você esteja sendo escravizado, mas o que eu quero dizer não é sobre esta realidade. O que eu quero dizer é o que você pode experimentar se a Deus se confiar. Porque foi justamente isso que o povo de Israel fez, mediante o clamor de Esdras, mediante também a petição de Neemias. Aquele povo se voltou humilhado e arrependido para Deus, e aí por isso então peregrinava ao templo neste salmo de subida. Eu explico melhor e você vai entender. Quem teve a oportunidade de participar da missa ontem, ouviu o salmo, sim ou não? Quem foi na missa aqui ontem? Graças a Deus, um número significativo. Qual era o salmo de ontem? Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo de Israel havia entendido que a casa de Deus, o templo de Deus, era o seu lugar. E é a esta mesma experiência, amados irmãos, que Deus nos convida nesta tarde. Qual é esta experiência, Natal? Colocarmos-nos nas mãos de Deus. Colocar a nossa confiança em Deus. Colocar a nossa esperança em Deus. Veja o que aconteceu com o povo de Israel, porque foi buscar outros deuses, porque foi colocar outras coisas como prioridades em suas vidas, acabaram como exilados, consequência do pecado. Mas na hora deste encontro com Deus, veja o que a graça de Deus fez em favor do povo de Israel. E é por essa razão, amados irmãos, que o povo de Israel peregrinava ao templo, subia ao santuário para rezar, para bendizer, para agradecer ao Senhor. Quais são os teus motivos? Usando de analogia, você está na Canção Nova, no santuário do Pai das Misericórdias. Também é um lugar de peregrinação. Providencialmente, geograficamente falando de relevo, a Canção Nova também é um monte. Está no alto de um cume em Cachoeira Paulista e você tem a oportunidade de subir. Você tem a oportunidade de peregrinar e Deus te convida a levantar as mãos para bendizer ao Senhor, mesmo em meio à dor. Natal, mas eu não tenho motivos para dar graças a Deus. Se eu contasse a minha vida, você chorava, e eu não duvido que você contando as peripécias pela qual você se meteu, eu me emocionaria. Mas o que eu quero dizer é que se com humildade de coração, com coração humilhado, com o coração contrito e arrependido, se você voltar-se para Deus, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Porque foi justamente, amados irmãos, foi esta experiência que aconteceu com o povo de Israel. Na hora que Esdras, sacerdote de Deus, bendisse ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o povo também levantou as mãos dizendo amém, amém, amém. E porque aquele povo, reconhecendo as suas faltas, se voltaram arrependidos para Deus, Deus deu a graça da libertação, Deus deu a graça da anistia, Deus deu a graça àquele povo de retornar a Israel e reconstruir o templo. E então este povo que, como na liturgia de ontem cantava, que alegria, meu Deus, como é bom voltar para a casa do Senhor. Eles aprenderam que a casa de Deus é o seu lugar. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração e diga assim: obrigado, Senhor,
Pode ser mais forte. Obrigado, Senhor, porque por esta palavra eu compreendo que a tua casa, a casa de Deus, é o meu lugar, e que eu não encontrarei realização, alegria, felicidade em outros lugares, em outros caminhos, que não seja o teu. Obrigado, Senhor, que pelo testemunho deste povo, eu pude compreender que aqui, na casa de Deus, é o meu lugar. Aplauda essa verdade, amados irmãos. Aplauda essa verdade, porque o povo de Israel aprendeu com duras provas, depois de enfrentar provações grandiosas, que o lugar deles era na casa de Deus. E louvado seja Deus, amados irmãos, porque eu tenho a oportunidade de estar num acampamento de oração voltado para a família sertaneja. E eu posso recordar, por meio desta realidade, e é até oportuno eu fazer um parêntese para partilhar um pouco, porque no meu tempo de criança, lá a partir dos 8, 10 anos, todo o período de férias, todo final de semana, eu ia para a fazenda dos meus pais. Gente, que coisa boa, verdade ou não é? Não sei se você tem um campo, um sítio, uma chácara, uma fazenda ou não, mas quando você tem a oportunidade de, ainda que seja um sítio, uma chácara pequenininha, que é um pedacinho de um campo, de uma fazenda, é bom ou não é? Gente, eu lembro com saudade, eu acordava madrugada todos os dias para ir tomar leite ao pé da vaca, raiz, caneco de alumínio, debaixo da vaca, o banquinho, aquele copinho de leite quente, raiz, coisa mais gostosa do mundo. Eu me lembro de quando matava um carneiro, matava uma leitoa, que coisa gostosa, gente, literalmente gostosa. Minha mãe fazia uma pá de carneiro cozido e assado que até hoje ninguém conseguiu fazer igual o que ela fazia. Gente, eu montava a cavalo, eu gostava da lida do campo, e hoje, 25 anos de Canção Nova, faz uma vida que eu não tenho esta experiência contínua como eu tive nesta fase da idade. Era gostoso demais montar num cavalo e tocar o gado no campo, apartar os bezerros, ferrar. Uma expressão pouco conhecida que é comum só do campo, descornar. Os bezerros que nascem com chifre, a gente ia lá e tratava, passava uma pomada e descornava o bezerro para que ele ficasse mocho, para que o chifre não nascesse. Tem os bezerros que nascem pela sua raça mocho. Tem outros que nascem com o corno, o chifre. Quando ia vacinar, gente, meu Deus do céu, que aventura. Quando ia tocar o gado, Paulinho, você não tem ideia. Você fala de caminhada, de cavalgada, mas você não tem ideia da aventura que é tocar o gado. Quando uma vez meu pai comprou um gado numas terras distantes e eu fui tocar o gado, gente, é a coisa mais gostosa do mundo, a maior aventura. E imagine eu sendo uma criança fazendo tudo isso. Ir numa roça de milho, arrancar uma espiga de milho e ir para casa comer um milho cozido ou uma pamonha. Gente, são coisas do campo que não tem preço, e essas coisas são latentes na minha memória. Eu vibro quando eu tenho a oportunidade de ir no campo, eu vibro quando tenho uma oportunidade de ir numa chácara, de uma fazenda, porque eu aprendi muitas coisas vivendo esta realidade. Mas deixa eu lhe falar, a coisa mais bonita que eu vivi, embora estas experiências maravilhosas que eu acabei de narrar aqui, não foi isso. A experiência mais bonita que eu vivi no campo, sabe qual é? É o legado que eu adquiri com meu pai, sabe por quê? Quando era de madrugada, e eu falei, a gente ia para o curral 4 horas da manhã tomar o leite. E eu, Natal, sempre fui ansioso. Então já dava umas tantas da madrugada, eu já não dormia querendo estar de pé para ir para o curral tomar o leite. Aí bem de madrugadinha eu ouvia meu pai rezar.
pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu pai rezando no quarto dele e eu ouvindo no meu. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Nossa Senhora me cobre com o seu manto. Deus vos salve a luz do dia, Deus vos salve quem nos cria, Deus vos salve Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria. Eu aprendi com meu pai a pôr a minha confiança em Deus, e não foi porque meu pai falou, senta aqui filho, eu vou te ensinar a rezar, você vai rezar hoje, reza comigo. Não, foi vendo meu pai rezar. Eu aprendi a colocar a minha confiança em Deus, muito embora na minha juventude eu me afastei de Deus como o povo de Israel. Eu caí na idolatria dos prazeres do mundo, de uma vida desregrada, de uma bebedeira, de uma sexualidade desregrada. Como um filho pródigo eu gastei os bens do meu pai. Eu fiz meu pai vender gado, vender boiada para pagar os prejuízos que eu dava. Mas a essência ficou. Quando eu recuperei o sentido da minha vida, quando eu acolhi, e nesse caso, assim como Esdras levantou a mão e bendisse a Deus, quem rezava por mim era minha mãe, e eu já disse isso muitas vezes, a minha conversão é fruto da oração da minha mãe. Mas por outro lado, se eu sou um homem de Deus hoje por causa da oração e da intercessão da minha mãe, eu posso dizer que o que eu aprendi a rezar foi o que meu pai me ensinou. Meu pai rezava assim, diácono, Paulinho, são orações que eu trago comigo até hoje, madrugadinha, e ele tem esse hábito até hoje de rezar em voz alta. Se você for em casa almoçar, por exemplo, meu pai, se ele for almoçar sozinho, de repente ele chega assim, se eu estou ou alguém ou outro está, ele pede a gente para puxar a oração, mas se é ele faz o pratinho dele lá, e aí, vou rezar aqui, dá licença. Em nome do Pai, peço licença a nosso Senhor Jesus Cristo para tomar a minha refeição e que Ele marque presença aqui comigo. Você reza para agradecer a Deus o alimento? Às vezes a gente reclama. É frango de novo, é linguiça de novo, ao invés de bendizer, ao invés de agradecer. Eu aprendi com meu pai nessas orações, ele rezava assim, Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, eu venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Eu quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Cerre os meus ouvidos a toda calúnia, guarde minha língua de toda maldade, que só de bênçãos enche o meu espírito. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso da minha vida eu possa te revelar a todos. Aprendi a rezar a oração de São Francisco com o meu pai. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Das tantas boas memórias afetivas que eu trago da vida no campo, daquilo que eu pude aprender no campo, seja com os empregados, seja com o meu pai, seja com a minha mãe, a mais latente, a mais forte é esse legado de colocar a minha confiança em Deus. De logo no início do dia, como diz o Salmo 113, que o Padre Jonas fez uma canção, desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. A colocar a minha mão na vida dEle, a colocar a minha confiança nas mãos dEle, a colocar a minha esperança nas mãos dEle. O povo de Israel colocou a sua esperança em outros deuses, em falsos deuses. E você, amado irmão, em quem você tem colocado a tua confiança? Ou em que você tem colocado a tua esperança? Talvez como homem do campo, você esteja levando fé na tua boiada, naquele curral de bezerros que você está lá engordando para daqui a 2 anos vender aquele lote de bois e fazer um dinheiro e ter um lucro. Talvez você é produtor do campo, tem uma plantação de tomate, talvez não seja nem tão grande, mas a tua esperança para o ano que vem é que aqueles hectares de tomate rendem um bom trocado o ano que vem.
Talvez seja o teu comércio, talvez seja a tua aplicação, você tenha muito dinheiro e a tua esperança é o investimento que está lá fazendo o teu dinheiro multiplicar. Eu não sei qual é a tua realidade, em que ou em quem você tem colocado a tua confiança e a esperança, mas Deus está nos ensinando, amados irmãos, por meio deste salmo, por meio das palavras que nós acabamos de ouvir, por meio deste acampamento de oração, que a minha, a tua, a nossa confiança precisa estar em Deus. Só em Deus colocarei a minha esperança. Só em Deus eu posso descansar. Ministério, nos ajuda por favor com essa canção, porque nós precisamos tomar posse desta realidade. Eu não sei como é que está a tua vida neste momento. Se estiver bem, louvado seja Deus. E ela pode se tornar melhor ainda. Ela pode ser mais abençoada ainda. Ela pode se tornar melhor ainda. Mas talvez ela não esteja tão boa. Talvez ela não esteja tão ordenada. E Deus quer tirar você do caos. Deus quer tirar você desta situação. Lembra das palavras da pregação da manhã? Dobrai o vosso joelho vacilante e as mãos cansadas. Vem, eu, o Senhor, te tomo pelas mãos. E é por isso que em oração nós devemos levantar as nossas mãos para bem dizer, para agradecer a Deus. Lembra da parábola que Elias contou? Gente, que história fantástica. Elias trouxe uma parábola em síntese bem assim, e eu vou reprisar, talvez você não tenha ouvido. Um homem naufragou, e depois que naufragou, a muito custo ele conseguiu chegar numa ilha, numa praia. E uma vez estando naquela ilha, naquela praia, Deus foi dando a graça dele e sobrevivendo. Um peixinho aqui, uma água de coco ali, um abrigo ali, e se virando até que ele construiu uma barraquinha, estava muito bem alojado. E de repente, de uma hora para outra, o que aconteceu? Aquela barraquinha pegou fogo, aquele abrigo era o único sustento, a única garantia de vida daquele homem ali era aquele abrigo. E aquele abrigo pegou fogo e subiu uma grande fumaça, e aquele homem começou a murmurar, a reclamar, a maldizer, a falar mal de Deus e se lamuriar. E quando ele menos deu conta, em meio à murmuração, em meio às queixas, em meio às reclamações, chegou um marinheiro na ilha, porque aquela fumaça da barraquinha que queimou, que era a segurança dele, havia feito um sinal e feito um navio se aproximar, e por causa daquela aparente ruína, aquele homem foi resgatado. O que nós não podemos perder, a nossa confiança em Deus. O que nós não podemos perder, a nossa esperança em Deus. Povo de Deus, família Canção Nova Sertaneja, levantai as mãos e bendizei ao Senhor, colocando nele a tua confiança, colocando nele a tua esperança, porque só em ti, Senhor, só em ti eu quero confiar, só em ti, Senhor, eu quero esperar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Assim como Esdras, levanta sua mão e diga: e o meu coração? E o meu coração, Senhor, que o meu coração deseja te encontrar,
Veja o que aconteceu com o povo de Israel. Precisou passar pela experiência de fazer as suas escolhas próprias. Aquele povo, amados irmãos, persistiram na teimosia de achar que a sua vontade era o melhor, de buscar o seu querer, de buscar a sua realização. E a consequência, o exílio, o cativeiro, a escravidão. Mas depois de experimentar estas duras provas, depois de experimentar o sofrimento, imagina você tem sua casa, você tem sua realidade de trabalho, e de repente, se o Brasil fosse colonizado por um outro país, e além deste outro país, além de destruir sua propriedade, seu campo, sua terra, sua casa, seus bens, você ser levado como escravo para aquele país. Foi justamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Somente que Deus, ao longo da história da humanidade, não foi diferente com o povo de Israel. Foi suscitando profetas, foi suscitando homens e mulheres de Deus que trouxessem uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma exortação à conversão, à mudança de vida. E por causa de homens como o profeta Isaías, de profetas como Jeremias, de profetas como Amós, de profetas como Joel, por causa de homens de Deus como Esdras, um sacerdote, por causa de homens de Deus como Neemias, que era um governador, eles clamaram as duas instâncias. E quais são as duas instâncias? Eles fizeram o que estavam ao alcance humanamente falando. Todos dois apelaram para o rei da Pérsia. Todos dois apelaram para Ciro. Mas eles fizeram o que estava ao alcance de Deus. Eles se confiaram a Deus. Esdras rezou: Senhor, nós pecamos contra ti, nós agimos mal contra ti, nós não obedecemos os teus mandamentos, nós não observamos a tua lei, nós não agimos como deveríamos agir. Misericórdia de nós, Senhor, porque pecamos. E Esdras levantou a mão e bendisse ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Em meio às dificuldades, amados irmãos, em meio às provações que nós vivemos, nós não devemos dar graças a Deus somente quando a coisa está boa, não. Isso é fácil, e qualquer pagão que não tem fé em Deus pode dar graças a Deus, pode bendizer a Deus quando o céu está azul, o sol e aquele mar de brigadeiro. Isso é fácil. O verdadeiro louvor e a oração que agrada a Deus é aquela que nós expressamos quando humanamente ninguém pode fazer nada, e então entra a graça de Deus que pode fazer tudo. E por causa da oração de Esdras e de Neemias, o improvável aconteceu. O rei assinou um decreto e falou: podem voltar para suas terras, reconstruir suas casas, reconstruir o templo, reconstruir suas vidas. Deixa eu lhe falar, se Deus fez isso na vida do povo de Israel, Deus quer revelar que é isso que Ele quer fazer na tua vida. Independente daquilo que tem te cativado, daquilo que tem te escravizado, daquilo que tem te impedido de fazer a vontade de Deus, daquilo que tem roubado a centralidade de Deus na tua vida, Deus está chamando: ei, deixa que eu seja o Senhor da tua vida, deixa que eu seja o Senhor da tua história, deixa eu ocupar o lugar na tua vida que é meu, e aí você vai ver o que eu posso realizar. O anjo Gabriel disse à Virgem Maria, Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. O que era impossível aos olhos humanos aconteceu na vida do povo de Israel. E o que humanamente é impossível para ti, é possível para Deus, se a Ele você se confiar.
só em Ti, Senhor. Só em Ti, Senhor, repousa a minha esperança. Amados irmãos, animados por esta palavra, vamos mais uma vez cantar bem suave, bem sereno ao som dessa viola, dizendo a Deus que nós queremos construir, ou melhor, reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa história, reconstruir a nossa casa, reconstruir a nossa família, mas fundada, alicerçada em Deus, como Deus no centro, com a primazia de Deus, colocando a nossa esperança nele, de que aquilo que nós não podemos na nossa humanidade, Deus pode realizar, mas eu só preciso a Ele confiar. Por isso diga para Deus: só em Ti, Senhor, eu quero confiar. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança, pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar, pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração, canta de novo isso. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Eu falei do meu pai biológico, seu Edivaldo. Gente boa. Meu pai é o maior barato, gente. Vocês poderiam conhecer o meu pai. Quando você liga para ele, depois, foi bom, viu? Se você for visitá-lo, conversa, que é uma beleza. E depois ele diz, foi bom. Mas eu poderia falar também do meu pai espiritual. Lá na minha infância, quando eu não tinha lá o uso da razão, embora a gente acha que tenha, né? A gente começa a se achar que é gente que sabe alguma coisa, só se engana. Foi o meu pai que me ensinou a rezar. Mas depois, quando eu fiz o meu caminho de volta para Deus, foi o Padre Jonas que me ensinou a rezar. E quando se diz de levantar as mãos no santuário e bendizer ao Senhor, não tem como não falar desse homem. Olha para esse lugar. Olha para a história da Canção Nova, que já vai completar 50 anos. Eu já falei num outro momento, aqui no Canção Nova Sertaneja já se falou muitas vezes. Talvez você não saiba, a Canção Nova nasceu num curral. Jesus não nasceu na manjedoura. Os maranatás que o Padre Jonas fazia na fazenda em Areias era num curral.
era botando o gado para fora para se reunir ali com um lampião, com um violãozinho. E olha o que é hoje a Canção Nova. Olha esse rincão. Olha o santuário do Pai das Misericórdias, que comporta 5.700 pessoas sentadas. E se for em pé, passa de 10.000. Olha o centro de evangelização, que se for sentado e em pé, abarca umas 100.000 pessoas naquele lugar. E o que é mais bonito do que saber que aquilo ali comporta esse tanto de gente, é ver aquele lugar transbordar de gente. É ver pessoas de tudo quanto é lugar subindo a Canção Nova, peregrinando ao santuário Pai das Misericórdias, para louvar, para bendizer a Deus, para clamar a Deus pelos seus impossíveis. Começou num curral, e hoje é um sistema Canção Nova de comunicação, com várias geradoras de TV, com várias rádios. Talvez você não saiba, mas a Canção Nova figura entre os maiores complexos de comunicação do Brasil. Olha quantas casas de missão no Brasil, olha quantas casas no exterior, olha quantos lugares são alcançados. E veja, por trás de tudo isso tinha um homem que, levantando as mãos, bendizia ao Senhor. Um homem que colocava a sua confiança em Deus. Um homem que não fazia outra coisa a não ser acreditar em Deus. Um homem que não fazia outra coisa a não ser esperar em Deus. Daqui mesmo eu já vi o Padre Jonas tirar a carteirinha do bolso uma vez e dizer assim: gente, pela conta da Canção Nova passa milhões, mas graças a Deus eu não tenho R$1 na minha carteira, porque tudo o que está aqui ou que chega à Canção Nova está a serviço da evangelização. E olha aonde chegou a Canção Nova, porque ele confiou em Deus, porque ele levantava as mãos para o alto para bendizer a Deus, para agradecer a Deus. E o que você tem feito enquanto homem e mulher de Deus? Louvado seja Deus por este jovem casal que eu tive a oportunidade. Eu não tenho contato próximo, mas eu já sei que é um jovem casal que cantava para o mundo, que cantava canções secular. E hoje, a exemplo do povo de Israel, eles fizeram a experiência de reconhecer que é aqui na casa de Deus, que é o seu lugar, que é o meu lugar, que é o seu lugar, que é o nosso lugar. E Deus está falando com você que caiu de paraquedas aqui hoje fisicamente na Canção Nova, mas você que acompanha através do sistema Canção Nova de comunicação. Filho, filha, até quando eu vou ter que ter paciência e ficar esperando o seu retorno? É aqui na casa de Deus. E quando eu digo aqui, não estou dizendo do lugar físico Canção Nova, mas é no templo de Deus. Talvez o templo que você precisa é a capela do teu bairro. Olha o templo que o meu pai levantava as mãos de madrugadinha para bendizer ao Senhor. Não era no santuário do Pai das Misericórdias, nem muito menos no santuário de Aparecida ou de Nossa Senhora de Fátima, mas era lá do seu quarto. Antes mesmo de raiar a luz do dia, ele já estava rezando. E é esta experiência que Deus nos convida hoje. Dobrai o joelho vacilante para que ele fique firme e levantai as mãos, bendizendo ao Senhor. E assim como Deus mudou a sorte, mudou a história, mudou o rumo do povo de Israel, eu não tenho dúvida, passará algum tempo e quem sabe será você a estar dando testemunho, que não seja aqui, mas em outro lugar, do que você experimentou, do que Deus pôde fazer na sua vida. Mas se a Ele você confiar, fica de pé e diga ao Senhor: obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Eu quero ser este homem. Eu quero ser claro, este você homem. Que é mulher, diga: eu quero ser esta mulher. Ser essa mulher. Que a exemplo do salmista,
E a exemplo do salmista, levanta as mãos para bendizer ao Senhor, levanta as mãos para bendizer, para agradecer, para agradecer, para louvar, mas mas também para suplicar também para suplicar das mãos poderosas de Deus, das mãos poderosas de Deus, aquele que tudo pode, aquele que tudo pode, as graças que Ele tem para me dar. as graças que Ele tem. Senhor para me dar. Jesus, Senhor Jesus, nesta tarde, nesta tarde eu quero eu quero entregar entregar as rédeas da minha vida as rédeas da minha vida em tuas mãos, em tuas mãos, para que a partir de hoje para que a partir de hoje e definitivamente e definitivamente o Senhor possa me guiar. o Senhor possa me guiar. Diga assim: só em Ti, Senhor, Só em Ti, Senhor, eu coloco a minha confiança. eu coloco a minha. Só em Ti, Senhor, Só em Ti, eu vou esperar. eu vou esperar. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Obrigado, Senhor. Só em ti Obrigado, Senhor. minha alma chora.